Olá, meus amigos. Venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que ela possa transformar e dar sentido a alguma área de sua vida e possa assim estar cumprindo o propósito de Deus através dessa mensagem. Eu queria compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 53, no versículo 5, que diz assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há uns anos atrás eu vi um filme do Mel Gibson chamado Paixão de Cristo e eu fiquei muito chocado com aquelas cenas, porque mostrava a crucificação de Jesus Cristo. E uma pergunta foi feita naquela ocasião: quem foi que matou Jesus Cristo? Foi os soldados romanos, porque naquela época o povo judeu era dominado pelos romanos? Ou foi os líderes religiosos, os próprios judeus naquela época, quando pediram diante de Pilatos a crucificação de Cristo? Não importa quem foi o atuante no sacrifício de Jesus Cristo, mas eu fui o maior assassino do Senhor Jesus Cristo. Só que não foi só eu, foi você, foi todos nós. Você pode perguntar, pode questionar assim: mas você está louco? Como que foi eu, se Jesus Cristo viveu há mais de 2000 anos atrás? Não tem como. Eu te digo que sim, porque essa palavra aqui vem dizer que ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso quer dizer que você assassinou Jesus Cristo, que eu assassinei Jesus Cristo com os meus pecados, com os seus pecados. E todas as vezes que nós fazemos isso, estamos crucificando Cristo de novo. E ele morreu pelos meus pecados que você está cometendo e pelos pecados que você ainda há de cometer. E não foi uma brincadeira. Jesus Cristo pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário. Você imagina o que é uma pessoa suar gotas de sangue? A pressão sobre a vida dele era tão grande, o peso do pecado era tão grande que ele chegou a suar sangue. E não bastasse isto, uma coroa de espinho de 3 centímetros cravado na sua fronte, e também um prego de 15 centímetros cravado entre as juntas de seus punhos e pés. Não bastasse isso, as chicotadas que os soldados romanos davam, onde nas pontas tinham chumbo e pedaços de ossos que, quando acertava suas costas, sua pele do lombo, da barriga, arrancava o couro da pele. Você imagina que Jesus Cristo passou por tudo isso sendo um homem inocente, pagando pelos erros de toda a humanidade, pelos seus erros. Eu fui o maior assassino de Jesus Cristo. Mas ele quer mudar essa história nas nossas vidas. Quando você reconhece que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelo pecado da humanidade, você está dando liberdade a ele de entrar e dar uma nova diretriz à sua vida. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de atleta de Cristo e um pastor, que também tinha sido jogador de futebol, contou sobre um relato do sofrimento, onde ele escreveu um livro depois dizendo sobre o dízimo da dor de Cristo. Porque quem joga bola sabe o quão o jogador precisa dos seus joelhos. E ele tinha os joelhos, estava com um problema no joelho e ele precisava operar o joelho. E ele foi para um hospital com muitas dores. Chegou no hospital na hora de fazer a cirurgia, descobriram que o sangue dele não coagulava. Aliás, que coagulava. Isso fez com que o sangue empedrasse. E ele passou por um momento muito difícil ali, porque era uma dor insuportável. E ele já era um pastor, era jogador de futebol e já era pastor, e mesmo assim ele clamou a Deus dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse sofrimento, Senhor? E ele não entendia
ao ponto de que as pessoas ali vendo o sofrimento dele e ele gritando de dor, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, porque ele podia perder a perna a qualquer instante. Teve que sair correndo às pressas para fazer a cirurgia. Quando ele chegou na hora de fazer a cirurgia, entrou uma pessoa na frente dele, uma criança de 12 a 13 anos, que tinha esquecido a chave, tinha perdido a chave de casa e tentou entrar em casa à noite pela janela. O pai, achando que fosse um ladrão, deu um tiro na cabeça do próprio filho. O pai desmaiou, a mãe o levou para o hospital e naquela situação de dor, a mãe, as enfermeiras dizendo que ele ia morrer porque ele estava num estado já se inclinando para uma morte encefálica, e o pastor vendo ali aquele menino do lado dele e ele sofrendo de dor, ele disse para o garoto nos seus ouvidos: olha, eu sei que você está me ouvindo. Se você estiver me ouvindo, saiba que ninguém pode te ajudar nesse momento. Somente o Senhor Jesus Cristo que pode te dar uma chance agora. Porque essa vida aqui é passageira, mas existe uma vida eterna toda para você. Basta que você creia no sacrifício de Jesus Cristo. Creia no nome dele. E se você crer, se você entender essa mensagem, me dê um sinal. As enfermeiras achando que ele era louco, porque aquele menino estava em coma, estava com morte cerebral. Não tinha como ele dar sinais. Ele estava sem sombra de variação. E aquele menino, com a mão no peito, deixa a mão cair. E aquele foi o sinal que aquele pastor precisava para ele orar pela vida dele, entregando a vida dele para Jesus Cristo. Quando as enfermeiras viram aquilo, foram um reboliço no hospital, porque começou a trazer doentes, enfermos, pessoas em estados terminais, e o pastor ali foi usado naquele momento ali para salvar a vida de muita gente. Inclusive pessoas que estavam doentes foram curadas, porque Jesus Cristo tinha um propósito na vida dele. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. Ele morreu pela sua vida, porque você que deveria pagar o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi julgado como um dos piores criminosos, sendo que ele estava inocente, sendo que ele era um homem do bem, sem nunca ter cometido pecado. Mas ele escolheu, por amor, pagar este preço no seu lugar. Você, eu, somos os assassinos de Cristo. Mas ele quer te dar uma nova vida, uma nova oportunidade, porque a nossa vida, ela é eterna, porque Deus nos garante que aquele que crê no nome dele, vida eterna terá. Então creia em Jesus Cristo e aceite ele no seu coração, porque quando você fizer isso, muitas coisas vão acontecer na sua vida, mas uma garantia ele vai te dar, de que você vai viver a eternidade com Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão.